Mais de 30 mil pessoas rumaram a Omaha, nos Estados Unidos, para ouvir os icónicos investidores Warren Buffett e Charlie Munger na reunião geral de acionistas da Berkshire Hathaway. No mais recente episódio do podcast Moneybar, vou partilhar consigo quais os principais recados que os dois investidores nos deixaram. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Moneybar. Money! Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Dizer que estamos a preparar novidades para a próxima edição do curso do Zero à Liberdade Financeira. E para quem não sabe, o curso do Zero à Liberdade Financeira é o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvemos e que possivelmente vai encontrar, porque resulta de uma metodologia que foi aperfeiçoada ao longo de 18 anos que me dedico a esta área e que já mudou a vida de centenas de pessoas e que pode mudar a sua também. Como os nossos alunos dizem, é muito mais do que um curso, é um transformador de vidas. E quem quiser saber mais informações, basta inscrever-se na lista de espera, cujo link está na descrição deste episódio e assim serão dos primeiros a receberem todas as informações. Pois bem, estes últimos dias foram de grande animação. E não estou a falar da coroação de Carlos III, estou a falar de um dos grandes eventos no mundo dos investimentos, sobretudo nos Estados Unidos. Aquele evento que foi batizado como a Woodstock dos capitalistas. E neste último fim de semana, foi o fim de semana em que decorreu a reunião anual de acionistas, no fundo a AG, a Assembleia Geral de Acionistas da Berkshire Hathaway, e que contou com dois ilustres senhores, a presença do seu CEO, o Warren Buffett, que conta hoje com 92 anos de idade, e do vice-presidente Charlie Munger, que conta com a bonita idade de 99 anos. E ambos subiram ao palco para responder, como é habitual, às perguntas dos investidores e discutir temas sobre negócios, sobre a economia e alguns temas que estão na ordem do dia. Esta reunião, para quem não sabe, é sempre bastante aguardada e, tendo em conta os recentes acontecimentos no mundo financeiro, claramente que neste fim de semana os olhos estiveram todos postos em Omaha para ouvir as duas lendas do mercado acionista global. Mas o que é que tem esta AG que merece destaque? Não é só uma Assembleia Geral que ocorre anualmente, como tantas outras empresas que têm o seu capital aberto. Não, esta reunião é diferente. Porquê? Porque a Assembleia Geral da Berkshire Hathaway vai muito além de uma simples AG. Em primeiro lugar, pelo tamanho, não é? E esta decorreu num ginásio com mais de 30 mil pessoas. E além disso, em paralelo a esta Assembleia Geral, existe sempre uma grande feira onde são vendidos produtos de empresas em que a Berkshire está investida. E além disso, Buffett e Munger palestram normalmente por mais de 6 horas e abordam então diversos temas que vão além da economia e do mercado financeiro. Além disso, há também um conjunto de personalidades conhecidas da praça que costumam frequentar esta reunião. Tivemos o caso do CEO da Apple, Tim Cook, tivemos Bill Gates e tantos outros. Existem aqui algumas particularidades, já agora para partilhar, que a primeira conferência aconteceu e a primeira assembleia aconteceu em 1973 e durante muitos anos teve pouca adesão. Para ter uma noção, ali 80, 81, se não me engano, apenas 12 pessoas compareceram à Assembleia Geral e é a decisão
de, em 1996, começarem-se a emitir ações tipo B, não é? A nova classe de ações da Berkshire, a um preço mais baixo e que, no fundo, veio contribuir para a entrada de um bom conjunto de acionistas que acabou por catapultar este status quase de festival que a Assembleia Geral da Berkshire passou a ter. Antes de entrarmos nos recados e nas lições que Munger e Buffett partilharam, comecemos então pelos resultados da própria Berkshire, que foram divulgados um pouco antes do encontro e que demonstraram um aumento dos lucros no primeiro trimestre de 2023. Então, no primeiro trimestre deste ano, a Berkshire reportou um lucro de 35,5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, o que corresponde a um crescimento de mais de 536% face ao mesmo período do ano passado. E o que justificou grande parte deste crescimento deveu sobretudo à recuperação do negócio de seguros e, além disso, o resultado foi também influenciado pela recuperação do preço das ações da Apple, assim como de outros investimentos realizados pela empresa. E eu posso depois também deixar aqui o link na descrição do episódio para que possam ver o relatório e contas. E então a reunião foi marcada por toques de humor habituais dos dois investidores e a determinada altura Buffett disse qualquer coisa do género: quando acordei esta manhã percebi que tínhamos uma transmissão competitiva algures no Reino Unido e eles estavam a comemorar, não é? A coroação do rei Charles e nós temos o nosso próprio rei Charles aqui hoje, e ele assim referindo-se ao amigo e parceiro Charlie Munger, e há sempre esta tónica de humor dos dois investidores, mas claro que houve muito mais do que graças ao piadas, por isso é que também resolvi fazer este episódio e sobretudo para quem está a começar a investir é sempre interessante ouvir investidores experientes, sobretudo investidores que têm resultados. Portanto, eu destaquei aqui alguns temas, alguns tópicos que marcaram a reunião e que em todos eles os dois investidores acabaram por deixar aqui alguns recados. E um deles foi muito forte e que eu gostava de destacar, que é: acostume-se a ganhar menos. Então, foi referido que a maioria dos negócios, por parte de Buffett, ele indicou que a maioria dos negócios, ele prevê que apresentem ganhos mais baixos este ano do que no ano passado e que o período incrível da economia norte-americana está a chegar ao fim. E Munger foi ainda mais pessimista, dizendo: acho que os investidores em valor terão mais dificuldade, agora também em que tantas pessoas estão a competir por um conjunto reduzido de oportunidades. Portanto, o meu conselho para os investidores é, e passo a citar: habituem-se a ganhar menos. Portanto, a deixar aqui uma mensagem de que um período aqui de ouro que ambos beneficiaram e que fez com que inclusivamente a Berkshire Hathaway superasse pelo dobro ao longo dos anos o índice S&P 500, não é? O índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas. Os dois investidores aqui a darem uma tónica de calma, atenção, que se calhar vai ser cada vez mais difícil encontrar boas oportunidades aqui, pechinchas, usando uma expressão, e sem entrar aqui em grande detalhe, basicamente os investidores em valor que procuram é comprar ações e comprar negócios que estejam com um grande desconto face ao seu valor justo. Outro ponto bastante falado e bastante aguardado estava relacionado com a turbulência no sistema financeiro, especialmente na banca, e com o conjunto de quedas que houve recentemente nos Estados Unidos de alguns bancos. E até foi engraçado porque, antecipando ali algumas perguntas, o Buffett virou logo umas placas, tem de ver esse momento muito engraçado, umas placas que ele tinha à frente, portanto ele já estava a antever que existissem ali umas perguntas, e era expectável, relativamente ao setor financeiro, porque parte relevante da carteira da Berkshire tem investimentos em empresas do setor financeiro, sejam empresas ligadas a cartões de crédito, a bancos. Por isso,
esta Assembleia Geral seria uma oportunidade de não só se posicionar institucionalmente em relação à recente turbulência no setor bancário, como perceber também o que é que pretendem fazer. E o Buffett foi muito enfático em dizer que foi necessário resgatar o Silicon Valley Bank e que, caso isso não tivesse acontecido, os efeitos teriam sido catastróficos para os Estados Unidos e para o mundo. Mas ele também foi claro ao criticar e analisar o sistema bancário atual. Segundo ele, os eventos que ocorreram no setor mandaram uma mensagem muito má para o sistema como um todo. E para Buffett é errado que os executivos que ganham milhões em comissões e nas operações estando a trabalhar na banca, depois não sejam punidos ou não sofram as consequências quando de repente um banco cai. Portanto, houve esta tónica relativamente ao momento de turbulência no setor financeiro. Outro tópico bastante falado e claramente a mostrar que Buffett, Munger e a Berkshire são fãs da Apple é destacar a Apple como claramente o melhor investimento da Berkshire. E a Apple é a principal ação do portfólio da Berkshire, que é dona de quase 6% da empresa, e Buffett não poupou elogios, não é? A dizer que é simplesmente um negócio melhor que possuem em relação a qualquer outro, inclusivamente a dizer que há uns anos atrás que cometeu um erro quando vendeu algumas ações, mas que no fundo nesse momento teve razões para fazê-lo, porque até do ponto de vista fiscal tinha ali uma justificação, mas claramente a destacar o investimento na Apple como o melhor investimento que fizeram. E outro ponto, além de nesta AG mostrar claramente que é um fã da Apple, também mostrou que é um fã de petróleo. Pois bem, a Berkshire detém aproximadamente cerca de 210 milhões de ações da Occidental Petroleum, que corresponde a cerca de 12,8 mil milhões de dólares. Isto é quase um quarto das ações em circulação da própria Occidental, ou seja, esta parcela, o que a Berkshire detém da Occidental, são 3,8% do portfólio da Berkshire e é a sétima maior participação. E desta posição, uma grande, aproximadamente 194 milhões de ações foram compradas em 2022 e mais de 6 milhões até agora. E há especulações, e foi mencionado, há especulações sobre a compra do controle, mas deixou claro, não vamos comprar o controle, não vão e não pretendem fazer nenhuma oferta de controle pela Occidental, mas referiu que adoram as ações que têm, inclusivamente deixou em aberto se podem possuir ou mais ou não no futuro. Portanto, claramente aqui estes dois destaques para estes dois títulos. Depois, outro tema esteve relacionado com a relação entre China e Estados Unidos. E este é um tema muito presente nas notícias e a relação entre os Estados Unidos e a China há já algum tempo que não é a melhor e obviamente que acabou por vir o tema também aqui na AG, e o Buffett e Munger foram muito firmes em defender a necessidade de diálogo e cooperação entre as duas maiores economias mundiais. E Buffett ressaltou mesmo que é importante que a China e Estados Unidos deixem de lado aqui posturas agressivas e que procurem um entendimento. E Charlie Munger disse que tudo o que separa a China e os Estados Unidos é uma estupidez e que a sociedade mundial teria a ganhar muito mais se os dois países cooperassem e que para isso é preciso criar mecanismos de troca que sejam práticos para os dois lados. Outro ponto também destacado teve a ver com o dólar como reserva de valor global. E claramente falou-se aqui do risco de recente emissão de moeda e os seus impactos inflacionistas de destruir o poder de compra de qualquer moeda. E tanto Buffett como Charlie entendem que
foi uma prática necessária durante a pandemia, ou seja, esse foi o caminho para sair de uma recessão muito forte e que agora, para o que vem adiante, seguir uma estratégia de loucura de ir imprimindo dinheiro, é preciso ter muita calma, porque isso pode levar inclusivamente a uma perda de confiança da moeda. Em todo o caso, não vêem alternativa ao dólar, e aproveitando sempre aqui para dar aqui umas alfinetadas às criptomoedas. Depois, outro tema que está na ordem do dia, até pela idade dos senhores, a sucessão. Succession, agora fez-me lembrar a série, não sei se já viram, que é muito interessante. Um dos temas mais aguardados da reunião foi a sucessão na Berkshire Hathaway, dado que Buffett, 92 anos, não é? Charlie, 99. A expectativa é que de Greg Abel, o senhor Abel, também se pode ler, não é? Assuma o cargo de CEO com Howard Buffett definido para se tornar presidente não executivo. Destacou, Buffett falou da dificuldade de uma mudança na administração da empresa, do conglomerado, mas não respondeu ali com clareza quem irá substituí-lo, portanto continua aqui tudo muito no ar. Outro tema que foi trazido e que foi interessante, e é sempre interessante ouvir a posição, esteve relacionado com a inteligência artificial. E, para começar, Munger foi bastante ácido, não é? Na sua resposta, dizendo que a inteligência tradicional funciona bem, estamos bem, obrigado, adeus. No entanto, ele ressaltou que após a visita à China, que vê muitos robôs operando melhor do que os humanos e que acredita que será preciso mais desenvolvimento no tema. Já o Buffett falou que a inteligência artificial deverá continuar a desenvolver-se, mas que nunca irá substituir ou equiparar-se ao cérebro humano. Segundo ele, e passo a citar, a inteligência artificial pode mudar muita coisa, mas não vai mudar a forma como o ser humano se comporta, ou seja, não vai mudar a natureza humana. E por fim, eu gostava de destacar um ponto que pode parecer sim menor, não foi dos grandes temas, mas que para mim teve um grande impacto e acho uma mensagem muito interessante por parte de Charlie Munger, que é: retire as pessoas tóxicas da sua vida. E eu achei isto tão importante porque quer estejamos a falar de organizações, das empresas, quer estejamos a falar da nossa vida pessoal, muitas vezes temos as ferramentas todas, temos o conhecimento, mas lá está, o nosso comportamento e os viéses comportamentais que poderão ser ativados resultam sempre, não é, de uma decisão nossa, mas podem ter aqui uma influência das pessoas tóxicas à nossa volta. Portanto, ele nisso foi perentório, quer dizer, retirem imediatamente as pessoas tóxicas da sua vida. E eu parecia que me estava a ouvir, e quem já leu o meu livro, Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, sabe que há ali uma parte que eu falo, inclusivamente, de blindar a mente. Falo como é que eu fiz na minha própria estratégia a nível pessoal para conseguir me blindar e claramente retirar pessoas tóxicas, fazer assim uma limpeza de vez em quando. É como um jardim, estão a ver? Às vezes umas ervas daninhas e a gente tem que fazer uma limpeza, e as limpezas são necessárias nas organizações, na nossa vida pessoal, para continuarmos a crescer e a desenvolver-nos. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Dizer-vos que estamos a preparar aí muitas novidades, por isso não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter. Encontram um link na descrição ou podem ir ao nosso site moneylab.pt. Já sabem que também podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. E mais uma vez também não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma em que estiveram a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go.